Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus. Vou trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando os seus amigos. Possamos dar início à live. Lembrando que para que consiga ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original. Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que nossas lives continuam terças e quintas aqui no Facebook, a partir das 18 horas, e nas quartas-feiras no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, é @pastorlorian. Também lembrando que depois dessa live fica disponível lá no meu canal do YouTube. Se você me segue no canal do YouTube, me segue lá. Meu canal do YouTube é pr.lorian. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Se o áudio demais, tá bom para você mandar suas curtidas, corações. Quero lembrar também que sexta-feira tem culto na Reconciliação às 19 horas. E 19h30, sexta-feira, 19h30. E domingo, às 19 horas, na rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, centro de Ponta Grossa. Venha adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus e receber a oração da fé, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Tu és a pessoa mais importante, Senhor, nesse lugar. Glorifica o nome de Jesus. Visita, Senhor, cada família, cada lar, cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Em nome de Jesus, que eles estão ansiosos, Senhor, que a tua paz transborde o coração deles, que eles estão tristes, Senhor, que a tua alegria, Senhor, inunde o coração deles. Que a tua presença, a tua glória transborde, Senhor, esse lugar, transborde cada vida, cada família, cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, em nome de Jesus. Dá nos Espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina, Senhor, nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Em nome de teus anjos, esteja ministrando as vidas. Sacanagem por tua palavra, frutifica assim por um. Em nome de Jesus, que estão enfermos sejam curados essa noite, Senhor. Nesse fim de tarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Já escreve aí, arroba destacar. Escreve aí, @destacar. Para chamar mais pessoas para essa live. Em Mateus, queridos, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, no versículo 12. A Bíblia diz assim:
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis conhecer, ele mesmo era Elias que estava para vir. Você já sabe da história. João Batista ele veio como um tipo, né, de Elias, às vezes que ele estava no Espírito, no poder, a unção do Espírito Santo estava sobre a vida dele. E ele profeticamente era um tipo de Elias, não que ele era uma reencarnação ou do tipo, não. Mas ele se vestia com roupas parecidas, né, com a de Elias, o poder de Deus estava com ele, estava preparando o caminho do Senhor. E aí ele fala que naquele tempo o reino dos céus é tomado por esforços, que se esforçam se apoderam dele. Esse é um princípio bem interessante da palavra de Deus, que é o esforço. Parece às vezes até contraditório com outros textos, mas não é, nós vamos ver isso hoje. O reino tomado por esforço. Não está falando do reino de Deus, né? Veja que naquela época os vários judeus, fariseus ali, enfim, pessoas daquela época quando esperavam o Messias, falavam sobre o reino, eles pensavam num reino físico, né? Alguém que viria e conquistaria, libertaria o povo de Israel das mãos de Roma e traria novamente o estabelecimento de Israel, da Israel física, assim como nos tempos de Davi, de Salomão e assim por diante. Mas o reino de Deus que eles estavam para estabelecer era algo muito maior do que eles estavam pensando. Era um reino espiritual. E para que se cumprisse aquilo que era a promessa lá para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Era algo muito maior. E esse esforço aqui precisa ser entendido com clareza. Veja que a Bíblia nos ensina, por exemplo, quando falava sobre o estabelecimento, né, a formação do templo, que tinha sido destruído lá no Antigo Testamento, lá tinha sido destruído o templo de Salomão. Aí, depois que ele foi destruído, né, o povo foi exilado. E aí, quando eles voltam, Deus permite que seja reconstruído o templo. E nessa reconstrução do templo lá em Zacarias, a palavra de Deus era uma promessa, né, na reconstrução. Ele falava assim, não por força nem por poder, né? Ou por violência, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, que seria restabelecido o templo. É muito interessante isso. Que é um parênteses que nos ajuda a entender o que seria esse esforço aqui. Porque veja que naquele texto fala que não vai ter força, não é? Não vai ser por força nem por violência. Mas isso não quer dizer que as pedras, né, eu costumo dizer, não quer dizer que os anjos, né, as pedras começaram a levitar e começaram a formar o templo e foi feito o templo. Não foi assim. Mas por que não foi por força nem por violência? Porque eles tinham sido dominados por outra nação, por outro povo. O povo de Israel tinha sido dominado por outra nação. E para a construção do templo, Deus tocou no rei que nem era judeu, não fazia parte do povo de Israel. Tocou lá no coração dele. E eles deram tudo o que precisava para a construção do templo. Inclusive, ele pede oração lá, se for pesquisar lá. E da época pediu até que orassem por ele, que sacrificassem por ele, até mais, tudo mais. Não foi por força nem por violência, porque eles não precisaram entrar em guerra. Eles poderiam ter que entrar em guerra e tal, para tomar posse ali daquela região novamente. Não, foi pelo Espírito, foi algo sobrenatural. Né? Deus usou pessoas. Tiveram que homens ir lá e colocar as pedras no lugar, né? Construir aquilo tudo. Houve um esforço. Mas foi pelo Espírito. E as pessoas, às vezes, quando elas pensam que é pelo Espírito, a pessoa não tem que mexer nem um dedinho, mindinho. E não é assim que funciona. Na verdade, as pessoas elas costumam pensar assim, se é de Deus, é um negócio 100%, não há nenhum esforço meu. Se tiver um pouquinho de ação minha, já não é Deus. Isso está errado. Não é assim que funciona. Né? Davi derrubou o gigante, mas foi Deus, o poder de Deus que operou ali, moveu a situação para que desse tudo certo. Mas ele usou a funda, ele foi até o gigante, ele usou aquela funda, que ele provavelmente já estava até acostumado a usar funda. Já estava treinado, muito bem treinado a usar a funda. Que era uma arma de guerra. Então,
Quando nós vemos isso aqui, é nesse sentido que a gente precisa compreender o que seria esse esforço. Mas antes disso, nós temos que entender um pouquinho mais sobre esse reino. A Bíblia nos diz, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, trazer o reino de Deus para a terra significa trazer paz para a terra, trazer a alegria no Espírito Santo para a terra, trazer justiça sobre a terra. Justiça, a verdadeira justiça. Porque o ser humano não consegue fazer justiça verdadeira. Na verdade, uma pessoa lá mata outra, qual seria a justiça mesmo? A justiça verdadeira, total, completa, o ser humano não consegue fazer. Porque a justiça seria trazer aquela pessoa à vida, ressuscitar aquela pessoa, e não tem como. A justiça ela é parcial, ela não consegue... parcial nesse sentido que eu digo, no sentido de solucionar o problema. Ela consegue amenizar, mas ela não consegue restituir 100%, porque ela não tem como ressuscitar aquela pessoa. A justiça mesmo seria a ressurreição, seria o milagre, seria os prodígios de Deus. Isso é a verdadeira justiça. Então, trazer o reino de Deus para a terra significa trazer a paz, a alegria, a justiça de Deus, os princípios, os valores de Deus para a terra. Aleluia! Glória a Deus! Em Mateus capítulo 6, Jesus, quando ele fala sobre a oração que eles iam falar, ele fala, olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Esse é o princípio de trazer o reino. Trazer a vontade que é nos céus para a terra. Deus, ele quer fazer a vontade dele, ele já quer fazer a vontade dele na terra, mas ele precisa de concordância. Ele precisa que eu e você expressemos a nossa fé, que nós venhamos dar nossos passos de fé. Você não precisava nem orar, na verdade. Por que ele fala para orar? Porque é um princípio. Porque é assim que funciona. Existe um esforço da nossa parte. Um esforço da nossa parte. Que não é nada. Né? Uma pessoa vai dizer assim, mas se tem qualquer esforço, então já não é graça. Claro que não tem nada a ver. A graça, ela não me força, mas ela me capacita a fazer a vontade de Deus. Isso é muito fácil de nós percebermos quando nós lemos Efésios 2, do 8 ao 10. Efésios 2, do 8 ao 10 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja só, essa parte é o que as pessoas mais gostam de falar. Olha, a fé vem... pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então esse é o momento da salvação, a pessoa vem com todos os pecados dela, do jeito que ela está, ela se arrepende, aceita Jesus, e naquele instante, sem ela ter feito nada, só se arrependido, ela está salva. Ela começou os primeiros passos. Mas as pessoas não leem o versículo 10. O versículo 10 é assim: pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Aleluia. Não é por obras que nós somos salvos, mas é para as obras. As obras não trazem salvação, mas elas acompanham a salvação. Uma pessoa que é salva, ela pratica, né, os princípios ali da vontade de Deus. Não quer dizer que ela é perfeita instantaneamente, mas existe um crescimento, existe um processo. Mas ela se arrependeu e a partir daquele momento ela vai caminhar dia após dia, praticando mais e mais a vontade de Deus. Aleluia. Não por obras, mas para as obras. Não as obras da lei, mas as obras da fé. A Bíblia diz lá em Tiago que a fé sem obras é morta. As pessoas às vezes confundem, né? Pessoas, como assim? Sem obras? Mas as pessoas confundem obras da lei, que seria matar o cordeirinho lá, colocar o incensário, fazer aqueles rituais, aquelas festas e tudo mais. Essa lei, a lei religiosa, essa acabou. Essa realmente foi mudada, porque agora é um tabernáculo espiritual. Mas a lei, no sentido da moral, essa permanece. A cívica acabou. Existia a lei judaica, ela era cívica, moral e religiosa. Era religiosa porque tinha o tabernáculo, tinha o templo, tinha vários rituais que eram feitos ali, que esses eram só uma sombra, eram só um ato profético que no Novo Testamento não tem, porque não tem mais um templo físico, é um templo espiritual. Ela era civil, e essa não é mais, porque naquela época Israel era uma nação, ou seja,
Você roubou, você matou, então ele seria executado, aquela pessoa seria executada. Porque era uma nação, um país, existiam leis civis. Essas leis também continuam sendo sombras, existem princípios ali que a gente pode usar tanto nas nossas leis, que são usadas, inclusive, muitas leis, mas é apenas os princípios, não no sentido que você vai fazer isso dentro da igreja, né? E existe a parte moral, essa permanece. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, amar Deus em todas as coisas, aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado, você continua. Os princípios morais, eles permanecem. E em Marcos, capítulo 9, versículo 1, Marcos, capítulo 9, versículo 1, ele diz assim: Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Veja só que interessante. Jesus estava falando, né, com seus discípulos ali, lá um pouquinho onde ele fala, né, então, convocando as multidões, ajustaram-se alguns discípulos e dizia, né, se alguém quer vir após mim, tinha que tomar a sua cruz, seguir o Senhor Jesus, né, tinha que se entregar por ele, né. E aí ele fala, em verdade vos digo que afirmo que alguns que assim se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Você conhece alguma das pessoas que estavam naquele momento? Claro que não. Todas elas morreram. Ou seja, quando ele estava falando que ver com poder o reino de Deus, não estava falando sobre a volta final, porque o reino de Deus ele já veio e virá. Virá no sentido do Senhor Jesus vai voltar, né? A volta do Senhor Jesus. Mas esse reino aqui que está falando aqui, de ser com poder o reino dos céus, ele está falando da descida do Espírito Santo. Descer com poder. Veja que quando, lá em Atos 2, né, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa. E viram-se distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes prometera que falasse. Lhes permitia que falasse, né? O Espírito Santo ele capacitava eles a falar em línguas. Mas o ponto meu que eu quero dizer é que essa descida, né, com o poder do reino de Deus. O reino de Deus é a presença de Deus. Por quê? Porque aonde está o rei, está o reino. Aonde Jesus está, onde o Espírito Santo está, ali está o reino de Deus. Lembra que ele falou? O reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que a presença do Espírito Santo foi enviada, a unção do Espírito Santo foi enviada. É isso que eu e você precisamos entender. Que o reino de Deus, trazer o reino de Deus é trazer, em primeiro lugar, a presença de Deus para os nossos lares. Trazer a glória de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Você quer viver isso na sua vida? É pela graça, não por obras da lei que nós recebemos a salvação, que nós acessamos. Mas é mediante a fé, existe uma obra viva que nós temos que fazer, as obras da fé. Concordando com os céus na terra, obedecendo a Deus em primeiro lugar e buscando a Ele de todo o coração. Você quer o reino de Deus na sua casa? Você quer os céus na sua casa? Você quer, né, que é como as pessoas costumam dizer, você quer que a sua casa seja um pedaço do céu. Você quer a glória dos céus na sua casa, no seu lar. Então, o que você precisa fazer é se entregar completamente ao Senhor Jesus. Obedecer ao Senhor Deus completamente. E buscar ao Senhor de todo o teu coração. Fazendo esse esforço que nós falamos aqui, esse esforço, significa que é uma atitude tua. A fé sem obras é morta. Você vai ter uma atitude de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja, de obedecer a palavra de Deus. Deus não vai te forçar, Ele vai te capacitar a fazer a vontade de Deus. Não é para você confiar, eu de mim mesmo vou conseguir, não. Mas você vai exercer a fé que já está dentro de você. Ele vai te capacitar. E aí você vai utilizar isso
vai buscar ao Senhor, vai passar a ter tempo a sós com o Senhor. Quanto tempo você tem separado para buscar a Deus? Você tem conseguido separar pelo menos 1 hora sós todos os dias? Pode pegar lá 15 minutos de manhã, 15 minutos na hora do almoço, 15 minutos da tarde, 15 minutos antes de dormir, já deu 1 hora. Você tem separado tempo para ler a palavra de Deus? Você tem buscado Deus? Tem ido para a igreja? Se você quer ver o reino dos céus, você precisa entender o que nós lemos lá em Mateus 11:12, que o reino dos céus é tomado por esforço. Se você quer ver o reino de Deus, Deus reinando na sua vida. Você quer ver o reino de Deus, o estabelecimento da vontade de Deus na sua vida, o estabelecimento das vontades de Deus no seu lar, nas suas finanças, com seus filhos, enfim. Você precisa entender esse esforço, que não é confiando em você mesmo, mas confiando no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar agora. Se você tem um pedido de oração, pode escrever o seu pedido. Senão nós vamos orar apenas de modo geral. A Bíblia diz que tudo quanto pedirdes ao Pai, crede que recebestes, e assim será convosco. Sabendo se é uma montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Então, continue orando, quero que você feche seus olhos, comece já a imaginar o seu pedido realizado. Comece já a imaginar o seu pedido realizado, comece a imaginar você já curado, curada, liberto, liberta. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebeis, assim será convosco. Se alguém disser uma montanha, levanta-te e lança no mar. E não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Veja, o poder de Deus é imensurável, queridos. Em Gênesis, na criação de Adão e Eva, quando Deus criou Adão, antes de criar Eva, a Bíblia diz que Deus colocou Adão num sono profundo. E quando ele caiu naquele sono profundo, foi com uma anestesia geral que Deus fez nele. Ele abriu o lado, tirou a costela, e da costela ele fez a Eva inteirinha. Veja que o poder de Deus para criar completamente, o que é para ele criar, curar algo em você, no seu corpo, não é nada. Quando Jesus voltar, na Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Quer dizer, pessoas estão lá no pó. Deus vai trazer a vida. Mas se você já crê no Gênesis, é fácil você crer no Apocalipse. Aleluia! Glória a Deus. Esse poder criativo de Deus, de curar, de libertar. Quando estiver orando, quero que você feche seus olhos, fique bem relaxado. Fique sentado ou deitado. E pela fé eu vou dar um sopro. Quando eu soprar, quero que você inspire profundamente. Quando eu falar agora, os anjos de Deus, anjos de curos, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, vão ministrar essa anestesia. O Senhor, Pai, eu vou orar que o Senhor libere essa unção. Essa unção, né, essa anestesia, assim como o Senhor liberou sobre Adão, que venha sobre você. O Senhor opere a cirurgia, se você precisa de uma cura, de um milagre. Pai, eu apresento em nome de Jesus cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Tua palavra diz que tudo quanto perdides ao Pai, crede que recebesse, assim será convosco. Se alguém disser uma montanha, levanta-te e lança no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada família, Senhor, cada lar, Senhor, dá um sopro, Senhor, pela fé, quando falar agora, de curos, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, especialistas, um tipo de problema físico, mental, espiritual, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que esteja operando em nome de Jesus, de libertação, operando anestesia espiritual, cirurgia espiritual, sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo.
Em nome de Jesus, visita cada família, cada lar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba cura, milagre agora. Anjo de cura, milagres, sinais, poder, maravilhas, benignas, anestesia espiritual, cirurgia espiritual sobre cada pessoa que está assistindo nesse vídeo. Anjo relacionado à impartição, ativo do Espírito Santo e fogo, liberem o fogo de Deus sobre as pessoas que estão assistindo essa live, nesse vídeo agora, em nome de Jesus. A unção, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Seja curado, seja curado. Toda infecção, toda enfermidade. Toda infecção, toda enfermidade. Todo câncer, tumor, mioma, cisma, linfoma. Transforma-se em líquido e vai embora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Todo espírito de morte, enfermidade, fora das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Seja curado agora. Curado agora. Volta a cabeça para um dos pés. Toda dificuldade para andar, para se mexer, causa dessa dificuldade que vai embora em nome de Jesus. Ossos, músculos, nervos, cartilagens serem restaurados agora em nome de Jesus. Coluna seja alinhada agora em nome de Jesus. Toda dificuldade de mexer as mãos, os pés vai embora em nome de Jesus. Problema nos joelhos, causa problema nos joelhos que vai embora em nome de Jesus. Os espíritos cegueiros, surdez, fora em nome de Jesus. Ouvidos abram-se em nome de Jesus. Ouça em nome de Jesus perfeitamente. Olhos abram-se em nome de Jesus. Veja perfeitamente em nome de Jesus. Todo problema do cérebro, dos órgãos. Logo a cabeça plana dos pés. Fora em nome de Jesus. Tá curado, curado. Todo tipo de doença física, mental, espiritual, deficiência física, mental, espiritual. Todo vício. Receba nojo, repulsa, ânsia de vômito pelo vício em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Paz do Senhor, Maialza, tudo bem? Quero lembrar os irmãos que nessa sexta-feira nós temos culto na Reconciliação às 19h30, domingo às 19 horas, na rua Henrique Degeref 241, aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps é centro de Ponta Grossa. Depois essa live fica disponível lá no meu canal do YouTube, que é pr.loriano. Também quero lembrar que amanhã nós temos live lá na minha página do Instagram. Minha página do Instagram é @pastorlorian, a partir das 18 horas. Amém, queridos? Muito obrigado pela presença de todos, pelos curtidos, compartilhamentos, comentários. Isso não só me incentivo, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Para o Senhor Adriane Sabatovics, para o Senhor Irutides Valverde, para o Senhor Adriane Nunes. Quero lembrar os irmãos, também se você deseja entregar dízimos, ofertas, doações para reconciliação, você pode fazer isso usando o CNPJ que está na descrição do vídeo. O CNPJ é 09-468-671-000-156. Com esse CNPJ você consegue enviar Pix para a Comunhão Cristã da Reconciliação. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela presença de todos, pelos curtidos, compartilhamentos, comentários. Não só me incentivo, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Com o amor do Pai, graças do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.